Olá, que bom ter você aqui. É um grande prazer. A gente hoje, na nossa primeira aula, falar bem o segredo do sucesso. Quem fala bem alcança o sucesso, é o tema dessa nossa primeira aula. E se você estiver gostando do conteúdo, tenho certeza de que está, já vai dando aí o seu joinha, né, o seu like. Se você tiver dúvidas, pode ir mandando as dúvidas aí. Muita gente entrando, muito coraçãozinho aqui subindo. Faça isso também se você estiver gostando. Se você tiver dúvidas, pode mandar agora. Se não der tempo para responder hoje, eu vou responder ao longo da semana, ao longo dos dias, como eu sempre faço. A gente hoje vai ter bastante conteúdo muito legal, porque eu tenho absoluta certeza que o dia de hoje vai marcar uma virada de página na sua vida. E eu estou muito feliz de certa forma, participar disso, porque falar bem é essencial para que a gente alcance o sucesso em qualquer profissão. Qualquer profissão. Se a gente não falar bem, a gente fica para trás. E se a gente fala bem, se a gente consegue expressar o que a gente tem a dizer, se a gente mostra calma, tranquilidade, argumento, a gente vai mais longe. A gente ganha mais, a gente consegue os melhores cargos, os melhores empregos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esta semana, inclusive, eu vi num jornal, não sei se foi Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo, o caso de uma pessoa dizendo o seguinte: eu tenho 2 pós-doutorados em engenharia de produção, se não me engano, e estou fazendo bico, consertando coisas nas casas das pessoas. Realmente a gente está numa situação econômica no país bem complicada, porém, será que não está faltando a comunicação, saber se vender, saber mostrar suas ideias? Que não adianta você ter ideias sensacionais, maravilhosas, ter feito os melhores cursos. Se você não souber transmitir essas ideias, é como aquela nuvem escura que passa e não traz uma gota de chuva quando está tudo seco no chão. Então não seja isso. Seja aquela pessoa que traz ideias. Você ajuda as pessoas a melhorar. Você resolve as dores das pessoas e você cresce profissionalmente. Esse é o segredo. Você é um ganha-ganha. As pessoas ganham e você ganha. Então diz aí, gente, de onde vocês são, pessoal, dando boa noite. Já vai dizendo aí quais são as suas principais dores. Eu já recebi muitas mensagens hoje mesmo e ao longo dos dias das nossas caixas aqui no WhatsApp. E a principal dor das pessoas na hora de falar é aquele medo de falar, de travar, o nervosismo. A gente vai tratar disso hoje. Como é que você resolve isso? Teve gente aí que disse que, olha, se tiver mais de 5 pessoas na minha frente, eu travo. Tem gente que diz, eu não consigo ver uma câmera, que eu já não sei o que mais falar, esqueci o que eu tenho que falar e agora o que eu faço? Tudo isso a gente vai aprender hoje. Tá? Tudo isso a gente vai aprender hoje e nas próximas 2 aulas. As próximas 2 são extremamente importantes também. Então, não esqueça, mande sua pergunta. Mais uma vez, manda o seu joinha, a sua dúvida. E me diz também qual é a sua dor. Qual é a sua maior dificuldade para falar, para expressar as suas ideias, que eu tenho certeza que são ótimas. Falta apenas você aprender a mostrar essas ideias para você brilhar na sua profissão, seja ela qual for. É isso que a gente vai ver no nosso treinamento hoje, porque quem aprende a falar, não tem a menor dúvida, alcança o sucesso profissional. Pode demorar um pouquinho? Pode. Às vezes demora um pouco mais, mas pode. E todo mundo pode aprender. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sendo um excelente orador. Eu não nasci sendo um excelente orador. Muita coisa eu tive que aprender na minha vida e é isso que eu estou dividindo com você. E uma prova disso que eu estou falando, de quem cresce, quem aprende a falar, alcança o sucesso, foi dada por 2 pessoas que são referências nesse assunto. Um deles é Warren Buffett. Aliás, tem um amigo meu que está seguindo hoje a gente aqui, que é o Giba Coelho, que é um bambambam do mercado financeiro. Aliás, o Giba, ele está querendo ir muito mais adiante pelo jeito na comunicação, porque além de ele se expressar muito bem, ele tem uma voz bonita de locutor de rádio. Se ele não quisesse trabalhar no mercado financeiro, podia trabalhar no rádio, porque ele tem aquela voz assim, né, de locutor de rádio FM. Então, mas ele está aqui com a gente e ele sabe, muitos de vocês já devem ter ouvido, Nova Iguaçu, legal. Falar em público é um martírio, diz o Jander. Jander, não é. Se é, vai deixar de ser. Vai deixar de ser um martírio. Tem que deixar de ser, Jander.
porque isso vai fazer você crescer. Fazer você crescer. O martírio tem que se tornar um prazer. Algo que você, quando começar a falar, já começa. Gente, de onde isso está vindo? De onde essas ideias estão vindo? Como eu estou me sentindo bem? Isso é possível. Isso é possível. Mas voltando ao Warren Buffett, ele é o maior investidor do mundo, provavelmente. Tem muito dinheiro, muito dinheiro. E ele diz o seguinte, que a pessoa que aprende a se expressar, tanto oralmente quanto por escrito, fica 50% mais rica, porque cresce profissionalmente, em qualquer profissão. Aí você pode dizer, não pode ser. Bom, o cara tem 44 bilhões de dólares. Alguma coisa ele sabe. E ele fez vários cursos, ele lê 500 páginas de qualquer coisa por dia, de relatório, de livro, 500 páginas por dia ele lê. E ele fez muitos cursos, e ele só tem um diploma no escritório dele, que é um diploma de oratória, que ele fez na escola de um outro sujeito, que é o Dale Carnegie, que é o papa da oratória moderna, escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem um instituto lá em Nova York que estuda tudo isso. E o Dale Carnegie fez uma pesquisa em 1900 e bolinha com engenheiros. E aí ele descobriu que, olha, engenheiro, gente, é uma função absolutamente técnica. Você pode pensar que o engenheiro é aquele cara que está sozinho lá, fazendo lá o prédio, né, pensando. Mas o engenheiro trabalha com um grupo de pessoas, né? Ele tem que liderar pessoas. O engenheiro tem que ser naturalmente um líder. Imagina um engenheiro fazendo um prédio. Ele tem várias pessoas que estão sob o comando dele. Se ele não souber falar, se ele não souber expressar suas ideias, o prédio não sai do chão. Assim é a nossa vida. Se a gente não souber expressar as nossas ideias, o nosso prédio pessoal não sai do chão. Não importa quantos cursos você fez, quantas universidades você fez, você tem que fazer o seu prédio sair do chão, o seu foguete decolar. E é a comunicação que faz isso, a capacidade de expressar ideias. E aí o Dale Carnegie fez essa pesquisa com engenheiros e descobriu que apenas 15% do sucesso deles dependia da formação técnica, ou seja, daquilo que eles aprenderam na universidade, na faculdade de engenharia. 85% dependia do que ele chamava de engenharia humana. A capacidade, a personalidade e a capacidade de comunicar as suas ideias. Isso com engenheiros. Eu não sei qual é a sua profissão, diga aí qual é a sua profissão, vai mandando seu like, vai mandando suas dúvidas, vai dizendo quais são as suas dores e as suas dificuldades para falar. E você vai ver que em qualquer profissão, se engenheiro acontece isso, na sua profissão também acontece. Na sua profissão também acontece. E olha, está na hora de começar. Está na hora de começar a aprender a falar e a desenvolver suas ideias. Você veja, aconteceu agora, nós tivemos a pandemia. Quanta gente começou a arrebentar nas redes sociais, a ganhar dinheiro, ou então resolver perder o emprego. Quanta gente perdeu o emprego e descobriu que nas redes sociais havia um imenso potencial de ganhar seguidores e de ganhar dinheiro. Quem estava preparado, quem começou já antes a se preparar, aproveitou a onda e surfou. Agora essa onda está passando um pouco. Só os bons vão ficar. Então se você vai se lançar nas redes sociais, se esse é o seu objetivo, eu vou me lançar nas redes sociais a partir de agora, vou usar as redes sociais para ter seguidor, para ter cliente, para vender minhas ideias, você vai ter que ser bom. Né? Porque durante a pandemia tinha muita gente mais ou menos vendendo coisas. Agora você vai ter que ser bom. Você vai ter que desenvolver as suas ideias, a sua maneira de se expressar. E exatamente a gente está aqui para isso. Tem gente que diz, olha, eu sou político. Né? Político, então, se não souber expressar suas ideias, não consegue nem no seu próprio voto. Já viu? Tem eleição que tem político tem 0 votos. Até ele esqueceu de votar nele. Quer ser eleito? Você tem que apresentar suas ideias. Tem que participar de debate. Você tem que ser melhor do que os outros na apresentação das ideias. E você deve ter visto na sua carreira gente que vai em frente, gente que explode na carreira e necessariamente não é tão bom quanto você. Gente que às vezes não tem o conhecimento que você tem, vai adiante. Por quê? Porque tem capacidade de comunicação. Isso é essencial para fazer o seu foguete decolar, a sua vida decolar, para você ir em frente e brilhar. Eu tive que aprender também. Eu tive que aprender a fazer tudo isso. Eu não nasci sabendo.
Eu já contei essa história, mas conto de novo porque ela é importante para as pessoas se darem conta de que qualquer um pode aprender. As pessoas estão dizendo, e o maior medo é o corretor de imóveis, quanta gente, gerente comercial, se vocês não souberem expressar suas ideias, vocês não vão a lugar nenhum. Se vocês souberem, vocês vão lá em cima. Vão lá em cima. Mas como eu estava dizendo, eu tive que aprender. A minha primeira entrada ao vivo foi a receita de um desastre. Agora eu estou aqui falando com vocês ao vivo, mas na primeira vez, gente, foi terrível. Eu era um jovem repórter lá no Rio Grande do Sul, e aí disseram para mim, eu devia ter uns 3 semanas de empresa. Disseram, você vai entrar ao vivo. Eu disse, eu nunca entrei ao vivo, eu não sei fazer isso. Mas você está aqui, é o seu emprego, você tem que fazer isso. Me mandaram lá para fazer ao vivo. Botaram um fone, um monte de luz na minha cara, um monte de gente em volta, preparando uma câmera. Pior, era uma apresentação, era um evento, tinha 200, 300 pessoas. Aí imagina aquelas 300 pessoas olhando para mim, porque tinha uma luz na minha frente, gigantesca, eu virei o centro das atenções. 300 pessoas olhando para mim, uma câmera apontada para minha cara, um monte de luz apontada para minha cara. Eu travei. Morri de medo. A perna começou a balançar, o coração a bater mais forte. Você deve estar reconhecendo essas sensações. Isso deve acontecer com você, né? Isso deve acontecer com você. Só de pensar nisso, sentir inferior a quem está expressando suas ideias, é normal isso? Quanta gente com esse medo? E foi o medo que eu senti. O medo que eu senti da primeira vez em que eu tive que entrar ao vivo. Aí me botaram um fone, e no fone fica uma pessoa conversando com você e dando, né, as indicações. Aí a pessoa falou, 10 minutos para entrar ao vivo. Gente, eu fiquei travado. Eu pensei, eu vou fugir daqui. Eu tenho que fugir daqui. Isso é o fim da minha carreira, eu vou ser outra coisa na vida, vou vender sorvete, vou abrir uma sorveteria, sei lá, mas isso aqui não vai dar. 5 minutos para você entrar ao vivo. Cada vez que vinha a contagem regressiva, mais eu começava a suar, imagina, o coração bater mais forte, perna tremer. Esqueci completamente o que eu tinha que falar. Esqueci completamente. 4 minutos. Um desespero começou a aumentar. 3 minutos, cada vez mais desesperado. Gente, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. 2 minutos, 1 minuto, vai entrar. E nada aconteceu. E eu esperando, o coração lá, pá, 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 pá. Ainda bem que eu tinha 20 e poucos anos. Eu não teria morrido do coração se fosse um pouco mais velho. Com 20 e poucos anos o coração aguentava firme. O coração batendo forte, a perna tremendo. Nada. Ninguém me chamava e disse, será que deu problema aqui no microfone? E eu não me arriscava a falar nada, porque eu não sabia se estava ao vivo ou não. Imagina a situação. Desesperado. Aí alguém falou no meu ouvido, olha, não vai ter entrada ao vivo. O apresentador falou um pouco demais e não vai dar tempo de chamar o seu nome. Obrigado por tudo. Claro que veio um alívio, mas eu pensei, eu tenho que aprender a fazer esse negócio. Eu quero ser isso. Eu quero ser jornalista. Eu quero ser repórter de televisão. Eu quero um dia ser correspondente internacional. Eu quero um dia ser apresentador. Eu quero um dia conquistar tudo que eu sonhei. Eu vou aprender a fazer isso. E aprendi. A partir daquele dia eu botei na minha cabeça que eu preciso aprender a fazer isso, porque esse é o meu sonho, é lá que eu quero chegar, conhecer o mundo. Imagina, naquela época, viajar para o exterior era uma coisa que só milionários faziam. Eu dizia, através da minha profissão eu vou conhecer o mundo. Eu conheci o mundo, visitei 35 países, morei em 3. Eu vou ser apresentador de um telejornal. Sou um apresentador de um telejornal. Vou construir a minha vida, vou ter relações humanas, vou achar uma garota que goste de mim. Eu morria de medo de falar com as garotas. Morria de medo. Não sabia o que falar. Mas eu vou aprender. E aprendi. E consegui tudo que eu sonhei, consegui tudo que eu sempre desejei. Demorou? Demorou. Teve trabalho? Teve trabalho. Mas eu estou contando essa história para você para dizer uma coisa. É possível. É possível se você começar a trabalhar agora, nesse instante. Nesse instante, se você começar a trabalhar, você vai dar uma virada na sua vida.
Então continua mandando, olha gente, tá gostando do conteúdo? Quer saber mais? Ó, tem um rapper na área do hip hop. Olha só que legal. Comunicação é tudo, irmão, para você. Que bom que você está aqui hoje, eu espero colaborar. Quanto tempo demora essa live? Olha, eu vou tentar manter em 1 horinha, tá? Vou tentar não passar muito disso, não. Então, você que é rapper, está aqui, muito legal. Comunicação, eu admiro muito o pessoal do rap, do hip hop, porque vocês fazem uma coisa que daqui a pouco eu vou falar, que é genial. Genial. A gente tem que aprender com vocês. Se está aprendendo aqui comigo, uma hora você me ensina como é que vocês fazem, que é entender a dor das pessoas. Vocês captam a dor das pessoas e transformam aquilo em música. Isso é sensacional. Sensacional. Mas vamos em frente. Agora a gente está aqui. 15 minutos da nossa live. Tenho certeza de que se vocês aplicarem as técnicas que a gente vai ensinar nessas 3 aulas, vai ter aquela virada na vida de vocês. Vai ter. Eu fiz isso 30 anos atrás. Tudo bem. A minha tarefa, a minha profissão é comunicação e dependia disso. Mas quantos colegas meus não fizeram isso? Né? Então vamos lá. Carlione Alves, você é demais. Gente, ó, se tiver alguma crítica, o que você gostou aqui mais do que eu estou falando? Qualquer coisa, manda aí. Por que você saiu da Globo? Não saí da Globo, Maurício. Estou na Globo. Estou lá. 35 anos na mesma empresa, achando o meu caminho. Estou feliz lá, não se preocupa não. Daqui a pouco estou no Hora 1. Tá? Daqui dessa live, saio direto para o trabalho e vou para o Hora 1. Eu passei mal de timidez. Essa é a grande dor. Quero aprender com você até hoje. Não consigo falar em público. Live bombando, diz a Sol. Vai mandando, gente, vai mandando like, vai mandando perguntas. Se eu não responder hoje, eu respondo outros dias. A timidez, o medo de falar. Essa é a grande trava das pessoas. Para falar em público, para falar com o chefe. Você quer pedir aumento? Como é que você chega lá para falar com o chefe? Tem gente que treme só de pensar nisso. Na hora de pedir emprego, né, tem uma pesquisadora que eu sigo, gosto muito, ela pesquisa muito essa capacidade de comunicação e associa com o esporte. Ela pesquisa os esportistas e descobriu que o esportista e a pessoa que se comunica, os jornalistas, os vendedores, o cérebro funciona mais ou menos da mesma maneira. O esportista, o jogador de futebol, tem que marcar um gol, né, tem que chutar um pênalti, final de campeonato, 45 do segundo tempo. Se ele acertar, o time dele é campeão, se ele errar, o time dele não é campeão. Você vai lá pedir emprego e a sua vida depende daquilo. A pressão é a mesma. A pressão é exatamente a mesma. Porque pedir emprego ou pedir aumento para o chefe, a sua vida depende daquilo. O campeonato depende daquilo para o jogador, a sua vida depende disso. E a pressão é a mesma. E ela estudou bastante a respeito disso e tem várias ideias legais que eu vou trazer para vocês nessa associação com o esporte. Mas vamos lá. Vamos começar esse treinamento. Primeiro, não adianta você assistir todas essas 3 aulas, você pegar toda a teoria, se a partir de amanhã, a hora que você acordar, Kovalik, a vestimenta tem um peso? Tem, é o Fernando, tem. A vestimenta tem um peso. E a gente vai tratar disso também. Amanhã, 8 horas da manhã, você vai virar a página da sua vida. Você vai começar esse treinamento. Vamos comparar, para a gente entender melhor como é que funciona, com pilotar um avião. Imagina, você vai começar nas redes sociais, querendo vender ideias, querendo vender produtos. Você vai ser palestrante. É como pilotar um avião. Você não vai chegar no dia cheio de teoria e pegar um avião e sair pilotando o avião. Quem é que vai deixar você fazer isso? Ninguém vai deixar. Você tem que treinar antes. Todo o processo que vem antes é que vai determinar se você vai pilotar um avião, se você vai decolar esse avião ou não vai decolar. Falar é a mesma coisa. Falar é exatamente a mesma coisa. É como decolar um avião. Todo o treinamento vai para aquele momento. E quando chega aquele momento, se você fizer tudo direitinho, não tem outra saída, não tem outro resultado, senão brilhar. Não tem outro jeito, senão decolar um avião. Já viu o piloto que chega lá e não decola o avião? Não, ele sempre decola. Sempre decola. E você vai fazer a mesma coisa quando você for se apresentar. Você vai decolar esse avião. Porque você vai fazer passo a passo o que a gente vai
ensinar a partir de agora, tá bom? Então vamos aprender a pilotar esse avião que é você, que é fazer a sua carreira decolar, tá bom? Vamos lá. Coisas que você vai fazer a partir de amanhã, não interessa a hora que você acorda. Digamos que você acorda às 7 horas da manhã, 8 da manhã você vai na padaria para comprar pão. Você já vai começar o seu treinamento para pilotar. Tatuí! O pessoal de Tatuí está sempre acompanhando a gente. Que legal! Então, presta atenção. A partir de amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não importa a hora que você vai na padaria comprar o seu pão, você já vai preparando, já vai treinando. Cada momento do seu dia você vai aproveitar. Porque funciona assim. Antes de eu entrar nas técnicas, deixa eu explicar para você por que isso funciona. E aí vem dessa pesquisa que compara jogadores de futebol com pessoas que falam. Esses pesquisadores fizeram o seguinte, eles pegaram jogadores profissionais e botaram diante de uma tela que simulava um jogo. Eles tinham uma bola na mão, uma bola no pé, perdão, e simulavam um jogo. Vinham jogadores para cima deles e eles tinham que driblar. Pegaram jogadores profissionais e pegaram jogadores amadores. E botaram, não sei se vocês já viram, já deve ter visto, uma touca que tem na cabeça com uma série de sensores para medir o cérebro, né? Qual é a área do cérebro que está funcionando. Os jogadores amadores tinham essa área do cérebro daqui da frente, que é a área mais humana, digamos assim, o córtex pré-frontal. Ou seja, eles estavam pensando no que precisavam fazer. Os jogadores profissionais não acionavam essa área, eles acionavam uma outra área. Era tudo automático. Tudo automático. Então, o que você vai fazer a partir de amanhã é automatizar o processo. Para que no dia que tiver que bater o pênalti, você não precise pensar. Você vai lá e vai fazer, porque vai ser automático. Tá bem? Então, lembra disso. Tudo que você vai fazer a partir de amanhã, hora que acordar, vai ser automatizar um processo que vai ter um resultado inevitável, que é o seu sucesso. Tá bom? Algumas coisas parecem muito simples, e são simples. A beleza da coisa é exatamente isso. É simples, não precisa muita coisa não. Basta automatizar, fazer sempre. Basta uma coisa que se chama consistência. Consistência. Faça isso sempre. Porque no dia que for exigido de você, você vai entregar. Então, o que você vai fazer? Quando você acordar amanhã de manhã, você vai começar a treinar, antes inclusive de sair de casa, vai treinar a respiração. Vai treinar a respiração, para que você se acalme. A grande maioria das perguntas que está chegando aqui, sou pastor evangélico na cidade de, não deu para ver, Minas Gerais, legal. Você então depende muito da capacidade de comunicação. Aí o pessoal de Alagoas ligado na aula, tenho dificuldade em apresentar em público, gravar vídeos, é um terror. É a Branca. Calma, Branca. Faz isso que eu estou te falando. Faz isso que eu estou te falando. Em seguida você vai conseguir. E você vai ganhando confiança, né? Até chegar o dia que você vai decolar esse avião. Você vai decolar esse avião. Então, presta atenção. Treinar a respiração. Né? Fotógrafa, passou rapidinho, não deu para ver. Mas, vamos lá. Começando a treinar a respiração. É algo que você vai fazer todos os dias. Acordou? Escovou o dente, na frente do espelho, você vai fazer isso aqui 5 vezes, que é essencial para o controle da ansiedade. Tá? Você vai fazer isso todos os dias, quando acorda de manhã. Se lembrar de fazer ao longo do dia, melhor ainda. Pegar seu dedo, né? Vai fazer de conta, seu dedo, pega e faz de conta que seu dedo é uma faca. Aí você vai botar esse dedo aqui no abdômen. O abdômen é aquele músculo que divide os pulmões, né, do seu estômago. Ele está bem aqui no meio. Você bota aqui no abdômen o seu dedo. Você vai inspirar. E expirar bem devagarinho, sem botar a barriga para frente. Você vai fazer de conta que o seu dedo é uma faca, bem afiada, com a ponta bem afiada. Você vai expirar devagar, botando os músculos do abdômen para o lado e não para frente. Esse é o segredo. Você vai botar, porque isso vai exigir o quê? Que o seu cérebro pense no abdômen. E tudo que está dentro da sua cabeça, isso é um exercício tão grande para o cérebro,
que todas as caraminholas, as preocupações, os medos vão sumir da sua cabeça. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade muito pequena de processamento de ideias. Então, se você concentra toda a sua atenção aqui na sua barriga, você não consegue pensar em outra coisa. É quase mágico. É o princípio, né, do Pilates, é a respiração do Pilates. Yoga também é assim. E meditação, para quem medita, se você medita, diz aí pra gente. É o princípio da meditação, é por isso que meditação funciona, porque a meditação limpa o cérebro da gente, né? É como se a gente arrumasse o nosso quarto, né? Você quer encontrar, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você quer encontrar alguma coisa no quarto de vocês. Aí o quarto está aquela bagunça. Você consegue achar facilmente alguma coisa no quarto de vocês? Você não consegue achar. Você fica lá e vai aumentando a bagunça e você vai ficando nervoso, vai ficando irritado e vai xingando as pessoas que moram com você, quem foi que desarrumou isso aqui, não sei o que, blá, 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 blá. Agora, se o seu quarto estiver todo arrumadinho, tudo no lugar certinho, o que acontece? Você vai lá e, pumba, acha aquela coisa. Na cabeça da gente, exatamente a mesma coisa. Imagina que a sua cabeça seja um quarto. Se a sua cabeça está bagunçada, cheia de coisas, cheia de pedaços de ideia para tudo que é lado, na hora em que você for falar, como é que você acha a ideia? Não acha? A sua cabeça tem que estar arrumada como um quarto. A meditação ajuda muito isso. Alguém falou do Tai Chi Chuan. Excelente dica, diz o Moreno, está falando, colega, parceiro. Excelente dica. Então você tem que arrumar o seu quarto, para você, na hora que falar, achar a ideia fácil. Como é que você arruma o seu quarto? Meditação é legal, se você quiser fazer, eu recomendo. Mas só esse exercício já vai ajudar muito, todos os dias. A partir de amanhã, todos os dias de manhã. Não custa nada, nada. Faca, tá? Dedo é uma faca. Abdômen. Inspira profundamente. Expira devagar. Sem botar a barriga para frente. Faz isso 5 vezes. E ao longo do seu dia, toda vez que você sentir que está perdendo o controle sobre as suas ideias, que você sentir que está ficando mais nervoso, você percebeu por acaso que o meu tom de voz mudou um pouquinho? Percebeu? Percebeu que eu ficou um tom de voz mais amigável antes de fazer a respiração? Eu estava meio agitado. Como é link para prefeito de Tatuí. É o powerhouse do Pilates. É exatamente. Mas você percebeu? Antes de fazer essa respiração, eu estava aqui agitado, falando num tom de voz assim, um tomzinho acima. Assim que eu fiz a respiração, imediatamente eu passei a ter um tom de voz mais amigável, mais caloroso. Eu não planejei isso. Eu não mudei o tom de voz porque eu quis. O tom de voz mudou automaticamente. É legal isso pra caramba. Porque quando a gente faz isso, a gente limpa o nosso cérebro e faz essa respiração 5 vezes. E toda vez foi na padaria, não tem o pão que você queria, se irritou porque não tem troco. Não precisa na padaria botar o dedo aqui na barriga, né? Com o tempo você vai aprender a fazer. Expira devagar, 5 vezes. Os pensamentos clareiam. O seu tom de voz muda, se torna uma coisa mais amigável. Então, em vez de você brigar com a pessoa, você conquista um aliado. Você se acalma. E você acalma as pessoas que estão na frente de você. É um truque mágico. Faça isso todos os dias. Pelo menos 5 vezes quando você acordar. Eu faço isso todos os dias. No mais, eu medito também, né? Que me ajuda bastante. Imagina se eu não meditasse. Eu já sou assim, agitado, meditando. Imagina se não meditasse. Ia ser um horror. Mas enfim, eu faço esse exercício todos os dias, quando acordo. Faça isso. Se você só isso já vai mudar a sua vida em muito. Mas tem muita coisa pra gente aprender, hein, gente? Tem 3 aulas. A aula de amanhã é muito legal. Na aula de amanhã eu vou provar para você por A mais B que importa mais a maneira como você fala do que o que você fala. Eu vou ensinar para você na aula de amanhã como falar as coisas. Então essa é a aula de amanhã. A de hoje é o básico, tá? O treinamento para a gente fazer esse Boeing decolar. Então,
Pegou a primeira? Respiração. Eu insisti um pouquinho mais nesse ponto porque ele é mágico e ele é sensacional. Sensacional. É transformador. Transformador. Segundo, articulação das palavras. A partir de amanhã, Gilvanir disse que minha família ama você, Cova. Obrigado. Amo vocês também. Alguém disse que travou? Travou o quê? Não, estamos aqui, gente, pelo amor de Deus. Manuel, eletricista de Camaçari, na Bahia. O pessoal da Bahia adora o Hora 1. Manuel, olha, vai, ó, rede social, eletricista, esse pessoal que sabe fazer trabalho caseiro e sabe usar rede social, irmão. Se dá bem, aprende a usar a rede social, a vender o seu serviço na rede social. Olha, você vai se dar bem, vai por mim. Bom, aprendemos a respiração que vocês vão começar a fazer amanhã de manhã. Articulação das palavras. A partir de amanhã, quando você for lá comprar pão, você vai treinar, articular as palavras e as frases um pouquinho mais do que vocês fariam normalmente, como eu estou fazendo agora. Isso não seria, está vendo? Eu articulo um pouco mais do que o normal. Vocês vão fazer isso todos os dias. Todas as vezes que vocês lembrarem, vocês vão fazer isso. Talvez no começo, soe um pouco artificial. Vocês vão achar, gente, está um pouco artificial. Pode ser que um ou outro amigo estranhe a maneira como você está fazendo, porque precisa achar o ponto. É um dedinho acima do que você faria normalmente. Um dedinho acima. Esse é o tom. Você vai, em vez de chegar na padaria, dizer, ô, seu Manuel, por favor, tem 4 pãezinhos? Você vai chegar na padaria e vai dizer, seu Manuel, bom dia. Por favor, tem 4 pãezinhos? Você vai ver o seu Manuel ficar numa felicidade a hora que você fala isso. E uma coisa legal para perder a ansiedade, e por isso que esses treinos diários são bacanas, porque você vai vendo o efeito nas pessoas. E você vai ganhando confiança. Então, quando você chega lá na padaria e diz para o seu Manuel, com uma articulação um pouquinho mais exagerada do que você... Um pouquinho. Se você exagerar demais, fica uma coisa artificial, fica uma coisa que você parece estar impondo para a pessoa, parece estar chamando a pessoa, sei lá, de um nome que não deveria. Né? É um pouquinho a mais, tá, gente? Um pouquinho a mais. Tanto o lábio superior quanto a língua, tudo vai se mover um pouco mais exagerado do que o normal para você. Tá? Então, faça isso no dia a dia. Aí você vai andar pela rua, aí vai falar com as pessoas, aí vai para o trabalho. Lembrou disso? Começa a falar um pouquinho mais exageradamente. Principalmente palavras difíceis, como essa que eu acabei de falar, exageradamente. Né? Que você também deve evitar. Né? Eu falei porque saiu naturalmente. Palavras grandes são péssimas. Mas se você não articular bem a boca, você não consegue dizer exageradamente. Então você passa a fazer isso. Por quê? Porque no dia que você estiver aqui na frente de uma câmera, como eu estou fazendo agora, vamos usar esse exemplo do exageradamente. Normalmente é uma palavra que eu não uso. Eu não gosto de palavras grandes. Acho que as palavras grandes são uma armadilha para a gente tropeçar e cair. Mas saiu, estou falando naturalmente. Mas por que saiu naturalmente? Porque eu no meu dia a dia estou sempre falando desse jeito. Porque eu automatizei, voltamos lá ao nosso primeiro ponto. Automatizar os processos. Se eu for aqui na padaria, aqui na frente da minha casa, estou enxergando a padaria aqui da janela, né? Um pouquinho antes de falar com vocês, eu fui lá comprar pão. O pessoal lá, todo mundo me sacaneou porque o Inter perdeu de 3-0 do Fortaleza. Só se fala de futebol nessa padaria. Então, uma resenha esportiva na padaria, todo mundo pega no meu pé. Mas fui lá na padaria comprar pão, falei com o pessoal e fiz isso. Por favor, fulano, o palmeirense, tem um palmeirense todo de minha terra. O palmeirense, por favor, me dá aí 6 pães, por favor, eu preciso de queijo e presunto também, tá? Então, quando eu fui falar com o palmeirense aqui da padaria na minha frente, eu exagerei na articulação. Aí quando eu venho e falo com vocês, eu consigo dizer naturalmente a palavra exageradamente, porque isso está automatizado na minha cabeça. Então, a partir do momento que você fizer isso, e você fizer o que eu estou vendo agora que eu estou fazendo, absolutamente sem querer e sem planejar, eu estou sorrindo para você. Você está vendo que eu estou sorrindo? Mas eu não estava planejando isso, eu contei uma história engraçada aqui da padaria. Sorrir é outra coisa que a gente tem que automatizar. Nem estava na minha lista aqui, mas eu acabei de olhar para a minha cara e dizer assim, gente, sorri, lembra que tem que sorrir? Sorrir é legal. Chega na padaria, sorri para as pessoas, porque o dia que você tiver que fazer uma live,
tiver que fazer uma apresentação, tiver uma reunião na empresa, tiver que pedir aumento para o seu chefe, entre na sala sorrindo. Articule as palavras, tá bom? Então, já aprendemos respiração, articulação. Todos os dias você vai fazer isso. Terceira coisa, que é o nosso treinamento de todos os dias. Olha, essas duas coisas já são extremamente importantes, já vão representar uma virada na sua vida. Terceira coisa, postura. A postura é essencial. Amanhã, na nossa aula de amanhã, você não pode perder quando a gente falar dos gestos. Esqueça que a aula de amanhã se chama 7:38:55. Tá curioso? Quer saber o que é isso? Basicamente, eu vou mostrar para você que como você diz uma coisa é mais importante do que o que você diz, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E os gestos são essenciais para isso, porque um gesto pode dizer exatamente o oposto daquilo que você está falando. O gesto pode trair você. Mas isso é papo para amanhã. Então, básico hoje é a postura, porque a partir do momento em que você adota uma postura correta, tudo se ajeita no seu corpo. A respiração, os gestos. E a postura correta qual é que é? A partir de amanhã, brother, olha a sua live pegando fogo, diz um. Deixa a sua aula gravada amanhã, por favor. Vai ficar gravada, tá, gente? Não se preocupa. Mas vamos acelerar aqui, porque eu perdi um pouquinho de tempo demais nessas coisas, mas elas são extremamente importantes. Então vamos cuidar. Postura. Postura quando for em pé, você tem que lembrar de uma coisa que é simples, mas você vai passar a fazer a partir de amanhã. A hora que você estiver caminhando para a padaria, você vai lembrar disso. Bota o bumbum para dentro. Parece bobagem? Não é. É essencial. Quer fazer um teste? Levanta aí, por favor. Bota o bumbum para trás e tenta gesticular. Tenta fazer gestos assim com a mão. Você vai ver como esses músculos das costas começam a doer. Se você começar a balançar as mãos com o bumbum para trás. Agora, bota o bumbum no lugar. Você vai ver como os gestos surgem naturalmente. Como você respira melhor. Bota o bumbum para dentro e abre o peito. Abre o peito. Tem uma especialista em comunicação que diz que o ombro tem que ficar a maior distância possível da orelha. Isso significa você abrir o peito. Abre o peito. Bota o bumbum para dentro. A partir de amanhã, você vai andar na rua de bumbum para dentro e peito aberto. Por quê? Porque no dia que você tiver que falar é assim que você vai fazer. Isso virá naturalmente. Isso tem que ser um exercício de todos os dias. Para o dia que você precisar. É como um surfista. Quando a onda vem, não é hora de aprender a surfar. Você tem que aprender a surfar antes. Você vai ficar esperando ali. A hora que a onda vem, você surfa. Então aprenda isso para a hora que a onda vier e ela virá. Como eu mencionei antes, olha só, o pessoal que trabalhava aqui nas redes sociais, que já tinha familiaridade com a maneira de falar nas redes sociais. O que aconteceu? Veio a pandemia. Muita gente perdeu o emprego. Quanta gente? Todo mundo sofreu. E quanta gente descobriu durante a pandemia que as redes sociais são um excelente caminho para ganhar dinheiro e para brilhar. Muita gente. Mas por quê? Elas tinham aprendido a surfar e a onda veio. Então é isso que você precisa fazer. Vá aprendendo a surfar devagarinho, na ondinha baixinha, e quando a onda vier, você saberá surfar. Quando tiver aquela apresentação, quando tiver aquele pedido de emprego, quando tiver a reunião com o chefe. Essas 3 coisas que eu ensinei já fazem uma diferença brutal. Muito bem, aprendeu essas 3 coisas? Aí vai ter uma reunião com o chefe. Você vai lá pedir aumento. Vamos dar esse exemplo. Que é uma das coisas terríveis, as piores coisas que existem é pedir aumento para o chefe. Né? Que argumento eu uso para pedir aumento para o chefe? Uma coisa que você vai fazer é que nem piloto. Você vai treinar no simulador. E qual é o simulador? O que eu mais gosto é o banheiro. O banheiro é excelente para você treinar a sua maneira de falar. Porque tem a reverberação do som. Você consegue acertar o seu tom de voz. Tem gente que tem um tom de voz muito alto, tem gente que tem um tom de voz muito baixo. Aonde que você treina para saber isso? No banheiro, porque imediatamente você vai ver se o seu tom de voz está incomodando você. É excelente. Ainda mais se tem um espelho. E aí você vai ver se você está com a cabeça para frente, ou se você está com a cabeça muito assim, ou se você está com a cabeça assim, de uma forma agressiva. O ideal é a cabeça aqui na frente, uma conversa. Todo mundo gosta disso.
né? Se você está assim, a pessoa acha que você está escondendo alguma coisa. Se você está assim, você está sendo agressivo e a pessoa vai recuar. Então, tem um espelho no banheiro. E ele vai te dizer se você está com... Você tem o seu julgamento, você vai perceber naturalmente que você está errando. Tanto quanto você fala, quanto você expressa, quanto você está nessa situação. E o simulador também, um excelente simulador. É isso que a gente está vendo aqui. Eu estou aqui na frente de uma câmera. Pegue o seu celular, ligue para um amigo, né, faça uma live com 6, 7 amigos e apresente suas ideias. Olha, gente, o negócio é o seguinte, semana que vem eu tenho que pedir aumento para o meu chefe. Eu estou morrendo de medo de ir lá. Dá para vocês olharem se eu estou falando bem? E aí conta com seus amigos ou em casa, pede para sua esposa, para o seu marido, seu companheiro, companheira, filhos, para fazerem de conta que são o seu chefe e treine. Sabe por que isso é importante? Porque além de treinar os seus argumentos, você vai treinar o seu estresse. Você vai treinar o seu nível de estresse. Isso se chama controle de estresse. Treinar o estresse sob controle e de forma cada vez maior. Você vai treinando o seu estresse. Sabe por quê? Porque no dia em que você tiver que falar, você estará acostumado com esse estresse de falar na frente das pessoas, porque você já falou. O dia que você for falar com o seu chefe, você já estará acostumado, porque você já falou para os seus amigos. O dia que você começar a brilhar nas redes sociais, vendendo seus produtos, suas ideias, você já falou com os seus amigos. O seu corpo vai reconhecer, eu conheço esse sentimento, eu já lidei com ele, portanto não vou ter problema nenhum. É excelente para lidar com o estresse, é o simulador. Aí você vai preparar o seu voo. Primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar as pessoas com quem você vai falar. Existe uma frase que eu adoro, que diz assim: nós somos resolvedores de dores. Quanto maior a dor e melhor a nossa ideia, mais longe a gente vai. Vou repetir porque eu acho essa frase essencial. Nós somos resolvedores de dores. Quanto maior a dor e melhor a nossa ideia, mais longe a gente vai. Então você vai pesquisar qual é a dor das pessoas com quem você vai falar. Dá um exemplo? Nós estamos aqui, quase 1000 pessoas agora, né? E mais milhares vão assistir. Por que tem tanta gente olhando para mim? Porque gostam de mim no Arão? Talvez alguns gostem de mim por causa do Arão. Mas porque existe uma dor, que é a sua dor. Quer enfrentar uma multidão? Quer enfrentar uma câmera? Existe a sua dor. E eu, na minha experiência, no meu trabalho, 30 e tantos anos, encontro dezenas, centenas, quanta gente eu já entrevistei que tem exatamente essa dor. Olha o Robson entrou aqui, Robson Jovino, que foi um maquiador na TV Globo durante muito tempo. Robson, tá legal a maquiagem? Robson, a cara tá boa? Robson, gente boa pra caramba. Muita gente bacana aqui, mas tem muita gente que entrou aqui por isso, mas tem muita gente que tem essa dor. Aliás, quase todo mundo tem essa dor. As pessoas têm um enorme medo de falar na frente das câmeras. E ao longo dos anos percebi que existe esse medo. E aí resolvi dividir com vocês como eu venci esse medo. É por isso que eu estou aqui. Aí a pessoa pensa, mas o que você está ganhando com isso? Eu estou ganhando muito, porque vocês me ajudam a ser um apresentador melhor. Eu passo a refletir sobre o meu trabalho. Eu tenho que treinar a falar na frente de uma câmera durante 1 hora. Mas você não fala 2 horas lá no Arão? Falo 2 horas no Arão, mas é diferente. Eu estou treinando uma nova habilidade e estou pensando sobre o meu trabalho. Porque meu trabalho, a maneira como eu apresento, já é uma coisa tão normal na minha cabeça que muitas vezes eu faço sem pensar. Vocês me ajudam a pensar e eu ganho muito com isso. Agora, o que vocês ganham com isso? Eu estou trazendo uma solução, estou endereçando, como o pessoal do mercado financeiro gosta de falar, eu estou endereçando uma dor, que é a dor de vocês, que é a sua dor, o medo de falar em público ou na frente de uma câmera. Então, é por isso que tem 1000 pessoas assistindo, porque existe uma dor. Então, a gente, primeira coisa, quando for preparar, tem que descobrir qual é a dor. Vai pedir emprego para o chefe? Descobre o que a empresa precisa. Não adianta você chegar para o chefe e dizer, olha chefe, eu quero aumento porque eu estou com uma pessoa doente na família. Você não vai ganhar, nunca aconteceu na história da humanidade, das empresas, um chefe dá aumento porque você precisa.
Você tem que descobrir o que o chefe tem a ganhar com isso, o que a empresa tem a ganhar com isso ao te dar o aumento. Descobriu isso? Mira nisso. Vai lá. Esse é o seu argumento, essa é a sua preparação. Em qualquer circunstância, você tenta descobrir qual é a dor das pessoas e você traz a sua solução para essa dor. É assim que você planeja o que você vai falar. Segundo, roteirize as suas ideias. Pare para pensar. Eu aqui tenho um roteiro aqui na minha frente, né? Eu tenho um roteirinho. O que eu tenho que seguir, o que eu tenho que falar. Eu preparei com carinho, com maior cuidado, botei tudo certinho para não me perder, para lá pelas tantas ficar completamente perdido. Obviamente que eu estou improvisando, mas o roteiro nos ajuda a improvisar, porque a gente tem certeza do nosso plano de voo. Então, sempre roteirize o que você tem que falar. Primeiro eu digo isso, depois eu digo isso. Se precisar, bote no papel. Eu tenho um papelzinho aqui, só com os tópicos do que eu tenho que falar, porque senão eu não vou me perder. Daqui a pouco eu estou falando de futebol e não estou falando da sua dor, que é aprender a falar para brilhar na sua carreira. Então, faça um roteiro. Pode ser mental, pode ser por escrito, mas faça um roteiro. Primeiro eu digo isso, depois eu digo aquilo. Isso ajuda no controle emocional também. E é o grande dilema de todo mundo, talvez seja o seu, o controle emocional. Uma vez que você tem um roteiro para falar, você fica mais tranquilo. Depois, um exercício sensacional. Esse é sensacional, sensacional. Você vai visualizar você falando. Eu faço isso. Essa live aqui foi toda visualizada na minha cabeça várias vezes antes de falar. Várias vezes. Ou quando estava dirigindo, ou quando estava deitado antes de dormir, ou quando acordava, ficava 15, 20 minutos planejando. Eu fechava os meus olhos e eu me olhava exatamente nesse lugar. Eu enxergava essa porta que tem atrás de mim, eu gosto muito dela, acho que ela fica bacaninha. Me imaginava nessa porta, imaginava esse ring light na minha frente, imaginava essa câmera aqui, imaginava o papel aqui, e imaginava eu falando para vocês. Tudo isso foi um filme que eu fui passando na minha cabeça, algumas vezes. Cada live que eu faço isso. Fecho os olhos e fico imaginando. E tento enxergar todo o cenário em volta de mim. Tento enxergar o microfone que eu ponho, tudo bonitinho, exatamente como está agora. E repasso. Eu vou dizer isso, vou usar essas frases, vou usar essas palavras. Ah, mas isso aqui fica melhor. Primeiro eu vou dizer isso. Depois eu repasso de novo, repasso de novo. Eu faço isso sempre que eu vou falar. O jornal de manhã eu repasso o jornal na minha cabeça, várias vezes. Vou começar com esse tom de voz, vou fazer assim, vou fazer assado. Repasso mentalmente. Isso nos ajuda não só a encontrar as palavras, mas, mais uma vez, ajuda no controle do estresse. Porque o nosso cérebro, ele não distingue muito bem pensar de fazer. Quando você pensa e você adiciona todos esses detalhes na sua cabeça, o cérebro, de certa forma, acha que você já está fazendo. O seu nível de estresse já sobe. Entendeu? Quando você está apenas pensando, seu nível de estresse já sobe. E aí, no dia que você tiver que falar, na hora que você tiver que falar, o cérebro reconhecerá: ah, eu conheço esse nível de estresse, eu já lidei com ele. Não é tão ruim assim, eu consegui vencer mentalmente, mas consegui. E aí você vai ter muito mais condições de brilhar e de não travar na frente do público, tá bom? Faça a sua apresentação na frente de amigos e parentes, depois de você mentalizar, isso é sensacional. Se você já tiver um pouco de treinamento, aí já não precisa mais, mas é legal. Político faz isso, a gente não está agora na época dos debates, das entrevistas, político faz isso. Os bons, ao menos, fazem. Teve um aqui que nos falou que é político. O que ele faz? Junta os assessores, faz os assessores se comportarem como jornalistas ou como o candidato contrário a ele. E diz: olha, você pode falar o que você quiser, pode me xingar, pode fazer o que você quiser, pode fazer a pergunta mais difícil, pode me chamar disso, me chamar aquilo, vai lá, faz tudo isso. Por quê? Porque na hora em que ele tiver que enfrentar isso, não só ele saberá a resposta, como o cérebro dele já vai estar calmo. Ele diz assim: eu já passei por isso. Tudo bem que era uma situação controlada, mas nosso cérebro não sabe muito bem a diferença de uma coisa para outra. Então treine em situações controladas, tá bom? Como conter a emoção, Kovalik? Diz a Aldenira. Aldenira, seguindo esse passo, esse roteiro, a aula vai ficar gravada. Segue esse roteiro que você vai fazer. Faça esses exercícios que eu estou ensinando todos os dias. Respiração, articulação. E você vai, quando for falar,
você vai perceber que você vai ganhando confiança. A confiança é uma coisa que vai crescendo, tá? E aí chegou a nossa hora do voo. Tudo isso foi preparação. A hora do voo, a hora da apresentação. Como é que você vai agir? A hora do voo, você tem que... A coisa mais difícil é tirar o avião do chão. Tirar o avião do chão. Então você vai fazer o seguinte. Você vai seguir um roteiro. Qual é o meu roteiro? Você pode escolher o seu, mas pode usar o meu também. Eu, antes de apresentar um jornal, antes de entrar aqui na live, o que eu faço? Aquela respiração. Ela é mágica. Depois eu faço um grito de guerra. Eu costumo bater nas pernas. Que é para juntar energia. Aí quando começa, eu dou uma respiradinha. Espero. Meio segundo, um segundo. E aí falo uma primeira frase que eu já preparei. A primeira frase que você for falar em qualquer circunstância, ela tem que estar na ponta da língua. Decorada, se for preciso. Porque quando você falar a primeira frase, com certeza, com vontade, com garra, o seu cérebro imediatamente vai reconhecer que você está calmo. Gente, faça isso. Começou a falar, ai Jesus, minha bateria está acabando. Calma, vai ficar gravado, depois você assiste. Tá? Fala a primeira frase, com força, com garra e com vontade. Postura, aquilo que ele falou, postura, articulação, respiração, faz essa sequência, entra no palco ou entra na live com a primeira frase falando com firmeza e o resto vai voar, porque aí é piloto automático. Aí você vai apresentar suas histórias, a gente vai tratar disso, sobre como contar histórias, são coisas sensacionais para falar. Hoje a gente falou muito sobre como controlar a ansiedade. Faça esse roteiro que eu ensinei para você. Todos os dias, respiração, articulação, postura. Depois, treine no banheiro, treine o estresse, treine na frente das pessoas, treine na frente de uma câmera com uma pessoa do outro lado assistindo. O seu estresse já vai lá em cima, mas é numa situação controlada, é como um simulador. Depois, pesquise a dor da pessoa que você vai falar, quais são as necessidades dela. Jogue as suas ideias para resolver essa dor. Roteirize as suas ideias. Essa coisa que é mágica também. Visualize você mesmo falando na frente de uma câmera, na frente do público, na frente do chefe. Pedido de aumento para o chefe. Como é que vai ser? Fecha os olhos. Imagina você entrando na sala. Imagina você cumprimentando o chefe. Aí você senta na cadeira, postura correta, costas retas, bumbum para trás. Aí o chefe vai pedir um cafezinho. Você, poxa, obrigado. Não precisa dizer, não precisa, não. Agradece, mostra que você está agradecendo. Você nem toma café, mas agradece, aceita. Poxa, tomar um cafezinho, legal, muito obrigado. E aí uma conversinha, né, aquela conversa fiada no começo, e aí, tudo bem, tá, tudo bem, não sei o que, tá. Introduz o assunto. Olha, chefe, é isso aqui eu estou produzindo, tanto quero produzir ainda mais para esta empresa, eu sei que eu posso trazer um excelente resultado e também me beneficiar, porque eu quero crescer aqui dentro, eu quero ganhar um salário melhor. Aí você imagina tudo isso na sua cabeça. Quando você chegar na frente do chefe, o seu cérebro vai reconhecer isso. Aqui o pessoal está falando, roteiro é importante. Faça isso no cotidiano, roteirize aquilo que você tem que falar. Olha, se você só seguir o que a gente conversou nessa aula, você já estará nos 10% do top. Só isso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas não vai seguir este roteiro. É 100% de certeza de que você vai, na próxima reunião, arrebentar? Não é 100% de certeza. A gente está falando de coisas humanas. É 100% de certeza que você vai estar na frente dos outros? É 100% de certeza de que você vai estar na frente dos outros, porque os outros não vão fazer o que você vai fazer. E só estar na frente dos outros é uma vantagem gigantesca. E se na primeira vez não der certo, da segunda dará. Porque isso também é como andar de bicicleta, como eu já falei muitas vezes. O começo é difícil? É difícil. A primeira vez vai ser legal como você espera? Não. Quem aprendeu a andar de bicicleta? Eu aprendi a andar de bicicleta 6 meses atrás. Né? 6 meses atrás eu aprendi. Na primeira vez que eu peguei a bicicleta, eu achei, gente, eu vou morrer, vou cair, vou botar a cabeça e pronto, acabou o Kovalik.
segunda vez foi mais fácil, terceira vez mais fácil. Hoje eu já pego uma ciclovia, não consigo ainda tirar as mãos do guidão, mas um dia eu vou tirar. Meu objetivo é, numa situação controlada, tirar as mãos do guidão. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. É como andar de bicicleta. Insiste. Vocês vão ver, vocês vão ganhando confiança. E cada vez será melhor. Cada vez será melhor. Então a gente deu uma revisada aqui no nosso conteúdo. Tem várias perguntas que estão chegando. Dê o seu like, dê o joinha. Pegue, se você acha que tem um amigo, uma amiga, um parente que precisa ouvir isso que a gente está falando, mande para ele. Diz, olha, ouve essa história do Kovalik. Oratório, o que você acha? Gratidão é a base de tudo. Oratória é a base do nosso sucesso. Hoje em dia, cada vez mais. Se você faz uma coisa mecanicamente, todos os dias a mesma coisa, eu lamento, mas eu tenho uma má notícia. Você vai ser substituído por um robô. O que vai fazer você sobreviver no mercado de trabalho e brilhar no mercado de trabalho, conseguir os melhores empregos, os melhores cargos, brilhar nas redes sociais, conseguir ganhar mais dinheiro, é a sua capacidade de comunicação, que é uma das chamadas soft skills, né, como os americanos chamam, que são essas habilidades interpessoais. Você tem que se tornar líder. Você tem que reunir pessoas em volta de você. Você tem que apresentar suas ideias. É assim que você vai crescer profissionalmente. Tá, gente? Então, não perca essa aula. Eu acho que você aprendeu muito conteúdo. Eu trouxe bastante coisa. Só o que você aprendeu nessa aula, se você levar para o seu dia a dia, isso já vai fazer uma diferença brutal. Brutal. Mas nós temos mais 2 aulas. Amanhã é uma aula muito legal. Muito legal. Muito conteúdo, porque eu vou mostrar para você que a maneira como você fala é mais importante, por incrível que pareça, do que o que você fala. Essa aula de manhã você não pode perder, tá? Eu vou responder as perguntas que chegarem, né? Tem várias perguntas chegando. Por exemplo, tem uma parente minha, como é que é o nome dela aqui? Eu acho que ela é parente minha, sabia? Porque ela diz assim, vamos achar a pergunta dela aqui. É a... tá aqui, olha só. É a Carla Kovalik. A Carla Kovalik é de Roraima. Se é de Roraima com esse nome, a família deve ter saído do Rio Grande do Sul. Então deve ser uma prima. Meu avô teve 11 filhos. 11 filhos, seu meu avô. Então deve ser uma prima aí de 2º, 3º grau. Um beijo aí para Carla. E ela diz que ela trabalha com marketing e vendas, mas se sente insegura ao expor minha opinião, e se alguém é muito incisivo, eu travo na hora e não consigo mais me expressar. Carla, então você não pode perder a aula de amanhã. Porque essa pessoa que é incisiva demais, que fala alto demais, que é, digamos assim, vamos achar a palavra aqui, que é agressiva demais, é cachorro que late, mas não morde. Vai por mim. É cachorro que late, mas não morde. Ele está sendo assim porque os argumentos dele não são necessariamente bons. Eu estou vendo aqui pela sua mensagem que os seus argumentos provavelmente são melhores. Agora, como é que você faz para apresentar os seus argumentos diante desse cachorro que está latindo? Então você não pode perder a aula de amanhã. Você não pode perder, porque a gente vai falar disso. A maneira como a pessoa fala é mais importante do que o que a pessoa fala. Como é que você fala com alguém que é incisivo demais? E você já falou que você trava quando alguém é agressivo ao falar. Tem um jeito de fazer isso. Tem um jeito muito, muito, muito bacana que eu vou ensinar na aula de amanhã, que se chama 73855. Por que se chama 73855? Já vou adiantar um pouquinho. Porque tem uma pesquisa que mostrou, uma pesquisa antiga, que apenas 7% do efeito que a gente causa nas outras pessoas vem do que a gente fala. 38% vem do nosso tom de voz. E 55% dos nossos gestos, principalmente microexpressões, que é o olhar, principalmente o olhar. Os olhos são o espelho da alma. Os olhos... Sou apresentador de eventos, devo estudar a vida do artista. Ih, fugiu. Mas olha só, algumas perguntas aqui fugiram. Você manda as perguntas aqui, ou no direct, ou manda, enfim, aqui pelo Instagram. Essa aula vai ficar gravada. Teve muita pergunta aqui, muita pergunta legal. Eu vou respondendo ao longo, talvez nesses
próximos dias, talvez algumas das perguntas que vocês fizeram tenham respostas nas nossas 2 próximas aulas. O que não tiver, eu vou responder para você ao longo da semana, eu vou deixando, né, material gravado. Abraço para Tatuí, pessoal de Tatuí. A Maria Betânia mandando um monte de foguetinho. É isso aí, Maria Betânia. A ideia é essa, fazer a carreira decolar. Eu estou aqui na minha casa, né? Hoje os gatos não apareceram, o pessoal gosta que eu mostre os gatos, mas hoje eu acho que eles estão dormindo. Outro dia eu mostro os gatos, tá, gente? Tem gente que me segue e só vê meus gatos. Ramos dizendo que amou, Sebastião também cheio de foguetinho. Aqui um abraço, gremista de Porto Alegre. Costumo tremer os lábios quando estou falando em entrevistas. Sabe o que você pode fazer? Muito. Tá vendo isso aqui? Água. Toma um gole d'água. Ajuda muito. Ajuda muito. E usa tudo isso que a gente falou hoje, todo esse roteirinho. A partir de amanhã, gente, prometa-se a si mesmo. Se você não quiser prometer, se quiser botar promessa aqui, eu aceito a promessa sua aqui. Prometa-se a si mesmo. A partir de amanhã, você vai na padaria com uma coluna reta, com um bumbum para dentro, articulando as palavras. No banheiro, você vai fazer essa respiração. Faça essas 3 coisas. E depois siga esse roteirinho que vai ficar aí. Você vai poder ter acesso a esse roteiro. Siga esse roteiro. Você vai ver. Já na primeira vez que você falar, talvez não seja perfeito. Talvez não seja, como andar de bicicleta. Mas vai ser muito melhor. Consiga, persista, né? É preciso manter a consistência. A consistência é a palavra, para você automatizar os processos. E aí, quanto mais automático, mais longe você vai. Mais você consegue fazer as suas apresentações, seja na rede social, seja numa entrevista de emprego, no público, uma palestra. Gente, olha, pedir aumento para o chefe é muito mais difícil do que dar uma palestra para 300 pessoas. Vai por mim. Mas são desafios que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer. Faça isso que eu mostrei hoje e você já vai ter uma mudança gigante na sua vida. Tá bom, gente? Dizendo que a padaria amanhã vai estar todo mundo pedindo pão, o padeiro vai ficar contente, que você vai chegar lá já com sorrisos. Ô, seu Manuel, tudo bem? E a família? Olha, seu Manuel, 6 pães hoje, hein? Já com um sorriso no rosto, palavra bem articulada, bumbum para dentro, segurança, né? Peito aberto, para o dia que você tiver que falar, você conseguir fazer tudo isso. Tá bom, gente? Compartilhe a aula aí, por favor, com quem você achar que vai ganhar muito. Todo mundo. Eu tenho certeza que é o desafio de todo mundo. Querer crescer na carreira, querer ir adiante, ter os melhores salários, dar uma virada na sua carreira. Dar uma virada. Faça essas coisas que eu conversei hoje para você, que eu mostrei hoje para você, esse roteirinho, e você já vai dar uma virada incrível, fantástica e extraordinária na sua vida. Vai por mim que dá certo. Eu fiz isso. Foi isso que eu fiz na minha carreira. Me dê uma entrevista, coluna reta, bumbum para dentro, é isso aí. Gente, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê em 8 horas da noite. Amanhã você não pode perder a aula de amanhã. Não pode perder. Muito legal. Vou mostrar para você como falar. O que falar, a gente vê depois. Como falar, porque é isso que vai fazer a diferença para você ter sucesso ou não na sua apresentação, seja ela qual for. Tá bom? Perguntar para o Moreno que está aqui do meu lado, esqueci alguma coisa, Moreno? Diz que eu não esqueci nada. É que eu tenho um roteiro aqui, entendeu? A pessoa faz um roteiro direitinho, bonitinho, aí não esquece o que tem que falar. Simples, simples, funciona comigo, roteirinho, bacana. Aí você pode improvisar em cima, contar piada, falar do padeiro, do palmeirense ali amanhã de manhã, até aguentar o palmeirense. Eu acho que ele tá seguindo aqui a gente aqui amanhã. Imagina, vai pegar no meu pé amanhã na hora de comprar pão. O Internacional tem que melhorar um pouco, né? Eu não aguento mais na padaria o pessoal pegando no meu pé. Tá bom, gente? Tomara que isso funcione. Faça isso a partir de amanhã. Mude a sua vida.